Olá, estamos começando o nosso programa Ecologia e Política em Debate, aqui na TV Floripa, a TV da resistência cultural dessa cidade. Hoje, com um tema da maior importância que existe e de uma das maiores dívidas que a história do Brasil tem com essa nação, com a nação indígena. Estamos com dois caciques, dois representantes dos seus povos, Caio Schocklen, aqui de Santa Catarina, lá de José Boatê, e Leopardo Ruiniquim, do Acre, lá do Jordão. Dois povos, dois líderes que falam pelas suas comunidades e que apresentam as suas lutas e as suas demandas. Você já deve saber, mas eu queria apenas lembrá-lo. São 252 etnias, 180 línguas e 28 povos que ainda não foram contatados. É bom nós da cidade lembrarmos que quanto maior é a diversidade cultural, maior é a riqueza de um povo. E essa é a herança que nós podemos deixar para um Brasil diverso, para um Brasil mais rico. E é essa luta que você, aqui na TV Floripa, vai conhecer agora. Antes de apresentá-los, queria lembrar que a principal luta que os povos indígenas têm é pela demarcação do seu território, a garantia da sua cultura e a preservação de cada uma das espécies naturais, nativas que estão nas suas comunidades. Nós temos hoje uma luta contra a PEC 215, que pretende transferir do governo federal para o legislativo a prerrogativa de demarcar terras ocupadas. E isso interessa especificamente ao agronegócio, aos grileiros, aqueles que não têm compromisso com o povo indígena, e nós somos contra essa PEC. A Lei 13.123 de 2015, que simplifica as regras para a pesquisa e exploração do patrimônio genético de plantas e animais nativos, e que principalmente dá um futuro incerto para a repartição de benefícios oriundos desses processos. Essa lei, os indígenas não foram consultados. E eles são os maiores interessados, porque o nosso maior patrimônio genético está justamente em terras indígenas. E, por fim, o odioso Projeto de Lei 227 de 2012, definindo os bens relevantes de interesse público da União para fins de demarcação das terras indígenas, que representaria uma séria ameaça às terras originárias, alterando seu status especial e transformando em uma área qualquer, viabilizando a exploração das terras indígenas para atividades econômicas e predatórias. Na mesma linha segue o projeto de lei 1610, que dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais nas áreas indígenas. A luta não é pequena, não é pouca coisa. Temos certeza que esses povos que antes do descobrimento souberam preservar o seu espaço e hoje nos dão exemplo de como se pode viver em comunidade, em harmonia com a natureza. É isso que você vai conhecer um pouco agora, iniciando aqui por Santa Catarina, com Caio Schocklen. Ele é presidente da Associação dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Caio. Explique para nós um pouco a luta do seu povo e, sobretudo, essa inserção dos índios dentro da universidade, a luta que vocês têm, de que maneira que vocês desenvolvem isso e qual o grau de solidariedade e de integração que vocês têm hoje, passando a sua cultura, passando os seus valores junto ao povo branco, junto a nós que tanto demos as costas para essas comunidades e que hoje começamos a ver não só o seu valor enquanto cultura, mas principalmente a perspectiva do futuro, do exemplo que vocês têm.
Queria também dizer que o Caio tem um projeto junto ao Hospital Universitário que depois ele vai conversar conosco a respeito de saúde indígena. Caio, é um prazer ter você aqui. Por favor, explique um pouco dessa sua dinâmica, o que é ser um estudante, como é que é estar vivendo aqui e principalmente de que maneira não perder as raízes e ao mesmo tempo se integrar a essa diversidade cultural que nós temos no Brasil. Primeiramente, bom dia, né? Eu sou o Caio Choclen, da terra indígena Laclanon. A gente é o povo original aqui de Santa Catarina, né? E é muito importante para a gente ter, hoje, estar nesse lugar, né? Agradecer, assim, a TV Floripa por estar dando um pouco de visibilidade à nossa questão indígena, né? A nossa luta, ela não é de hoje, né? Nossos parentes, nossos avós, eles lutaram para hoje a gente tá aqui na universidade, né? E hoje na UFSC nós estamos em um pouco mais de 100 estudantes indígenas, né? E onde tem mais de 9 povos, e através da Associação dos Estudantes Indígenas a gente está se organizando de uma maneira a poder ocupar nossos espaços, né? Na verdade a gente está querendo a autonomia para poder, a partir dessa autonomia, a gente pensar numa maneira mais sustentável de poder viver, né? Primeiramente com a nossa comunidade e também estar espalhando isso para o mundo, né? O bem viver indígena, ele é uma questão que hoje ele está em evidência no mundo porque o mundo está doente, né? O planeta ele está se acabando. Então, quando o povo indígena ele traz esse bem viver, essa maneira sustentável de a gente poder cuidar do planeta, né? Isso é uma coisa que a gente tem para ensinar para todos, né? Poder assim estar lutando todo dia para um dia retornar para a comunidade e também assim trazer isso para a cidade, né, para poder compartilhar, é uma coisa bem interessante. Como é que é a relação de vocês com outros povos indígenas? Nós temos hoje no estúdio, por exemplo, o Irau da comunidade Guarani, do povo Guarani. Estamos aqui ao lado com o Leopardo, Ruiniquim. Como é que vocês se relacionam? Qual é a maneira pela qual essa dinâmica se dá entre os povos indígenas com culturas e línguas tão diferentes? Para a gente é um prazer, né, estar no meio dos nossos parentes, né? É onde a gente se sente melhor, assim, para poder fortalecer essa nossa ideia, né? Que é esse intercâmbio, na verdade, essa troca de cultura, ela sempre existiu. E agora a gente se fortalece cada vez mais, estando junto com os parentes, aprendendo mais, né? Tá hoje junto com o Irau e com o Leopardo, para mim é um grande privilégio, uma honra, né? Eu como um jovem estudante estar no meio de lideranças assim nossas daqui do sul e também do norte e poder aprender com eles, né? Essa nossa tradição oral, ela muito forte para nós, né? Quando a gente encontra os líderes, a gente aprende a essência, né? Que eles aprenderam com os nossos avós. Então isso para mim é muito importante. Nosso tempo é curto e eu quero que agora, no nosso encerramento desse primeiro bate-papo, você fale um pouco desse projeto junto ao Hospital Universitário e qual a importância da espiritualidade na cura e dentro desse projeto da saúde indígena que vocês vão desenvolver com a aprovação do SUS, que tem que se fazer todos os elogios e lutar para que o SUS seja público, gratuito e da maneira pela qual ele é organizado, que abre espaço, por exemplo, para essa cultura indígena dentro do hospital público da UFSC para a saúde do povo indígena. Fale um pouco desse projeto rapidamente, Caio, por favor. Esse é o projeto Ambulatório Indígena na UFSC, que é um sonho nosso, né, que a gente vem batalhando há muito tempo.
e agora com a portaria que saiu junto ao SUS em outubro de 2017, deu um avanço, né? Principalmente com o apoio da UFSC, a gente pôde assim realizar esse sonho e está hoje se pensando em um ambulatório onde venha tratar a questão indígena de maneira específica, né? E dando assim oportunidade para outros estudantes também no indígena poder ter acesso a esse conhecimento, a essa medicina, né? Muito obrigado, Caio. Essa é a forma pela qual nós exercemos a cidadania ativa com aqueles que, infelizmente, foram talvez os mais perseguidos e que nós estivemos de costas para essas populações indígenas e que hoje mostram o seu valor e que ensinam a nós uma outra relação que existe tanto com a natureza quanto com as pessoas. E agora eu também tenho aqui o prazer de ir para o outro lado do Brasil, ir lá para o interior do Acre, lá para o Jordão. E eu tenho o prazer de apresentar e dizer que está aqui ao meu lado Leopardo Riniquim. Ele que passa mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil. É demandado e reconhecido por praticamente todos os países e é uma dificuldade encontrar esse homem aqui. E queria dizer mais ainda, o povo Riniquim há pouco tempo teve em diversas emissões de televisão justamente mostrando da sua espiritualidade, das suas plantas e da sua comunidade. Dizer que TV Floripa, Santa Catarina, tem o prazer de trazer aqui o cacique Leopardo Riniquim. É um prazer tê-lo conosco e me fale um pouco da sua luta, da luta do seu povo e o que o traz aqui a Santa Catarina. Bom dia, Rogério Portanova, parente aqui o Carlos. Realmente é um privilégio de estar com vocês aqui nessa manhã. Eu tenho realmente viajado o mundo afora para buscar conhecer melhor o nosso planeta, né, no mundo, porque a espiritualidade se criou na África. A primeira humanidade que se criou foi na África. A primeira vez que eu fui para a África do Sul, eu fui para um lugar que é deserto. Encontrei o povo Bushman. O primeiro povo, eu conversei com um ancião. Eu perguntei como que essa conexão entre Brasil, Amazônia, povo Riniquim, sair da floresta e ir para o outro lado do continente, encontrar com os primeiros povos indígenas africanos. Então, eu sou uma liderança jovem, eu represento minha cultura, meu povo Riniquim. Eu acho que o valor dos povos indígenas, nossa luta, né, desde da descoberta, da colonização da sociedade, a gente tem sofrido consequência constante da nossa luta política. Com isso, a espiritualidade, as medicinas, as curas, mostra isso para o mundo para fora, né, e valor da importância que os pajé, né, as lideranças indígena, né, não só líder espiritual, mas como um indígena, ganhar reconhecimento, ganhar valor cultural, né, da importância, como é importante cuidar, né, das tradições que muitos outros povos que já se perderam por causa da dominação e da manipulação do sistema que não é indígena. Por exemplo, hoje eu falo frequente minha língua materna, cultural, que é Ranchacuí. Isso me faz ser um orgulho de ter que a minha cultura está dentro de mim. Né? Que eu posso viajar com minha cultura para qualquer parte do mundo, né, ocidental. Eu posso estar na África, eu posso estar na Europa, eu posso estar na América, eu posso estar no Brasil e vários outros estados brasileiros aqui, que é, por exemplo, onde a gente está aqui pela manhã, que é o estado de Santa Catarina, né,
onde nós estamos se encontrando aqui Guarani, Xokrin, Runicuim e outros povos que vivem aqui também são Kaigankin. Então, afirmar nosso compromisso da participação no sistema político, para a gente realmente é um privilégio muito grande de mostrar que a gente quer fazer parte e quer ser independente, né, nos projetos sociais. Por exemplo, dou um exemplo da cultura do povo Runicuim, que hoje no estado do Acre, né, voltando para o norte, né, eu fui para a África, fui para a Europa, fui para a América, para os Estados Unidos, voltando para o raiz original, eu tenho uma avó que tem 95 anos, que está velhinha, tem um potencial de conhecimento, transmissão do conhecimento, e essas pessoas são anciãos. E o estado do Acre, governador Tião Viana, ou senador Tião Viana no estado do Acre, né, está reconhecendo a língua Ranchacuim como uma segunda língua original do estado do Acre, que está indo para a universidade. Isso para a gente é uma conquista dos professores que estão à frente do projeto cultural, incentivar a juventude numa nova geração, né, que intactar de conhecimento de riqueza. Eu acho que isso é um maior prêmio, conquista dos povos como indígena, como Runicuim. Ser segunda língua Runicuim no estado do Acre, para a gente é uma alegria muito grande também sentir, né? Eu acho que aqui no estado de Santa Catarina, de unir todos os povos indígenas em questão, né? Não só da terra, a gente quer também mostrar que nós estamos querendo fazer parte, né? Como parte dos primeiros povos indígenas que estavam aqui no Brasil, né? Reconhecimento, respeito, preconceito, né? O racismo contra nós, né? Que são indígenas, né? Que são agronegócio, agropecuário, ruralista, tem que acabar com isso, porque somos humanos em qualquer parte da cidadão brasileiro legítimo. Eu acho que racismo entra nas universidades. Eu sou o aluno, né, que tive uma oportunidade de estudar numa escola particular em São Paulo, que é PUC, que é uma universidade bom, mas o que adianta você sofrer, né? O preconceito está em toda a sociedade. Então, dá oportunidade para os indígenas hoje, né? Que eu vejo já o avanço dos negros, os indígenas aos pouco a pouco. O governo tem que estar com um projeto na língua para os povos indígenas, além de massacrar, né? Que dá uma oportunidade para a universidade, dá uma oportunidade para a educação, dá uma oportunidade, um projeto social para o meio ambiente, um projeto cultural para fortalecer, porque a terra tem para todo mundo. Não precisamos questionar, né? Porque a economia do Brasil está quebrada, não é nossa culpa porque está quebrado, é culpa dos indígenas, né? Para funcionar. Os indígenas, onde tem aldeia indígena intacta de meio ambiente. Eu acho que esse é um ponto fundamental que eu quero colocar aqui para o mundo, né? Eu sou Runicuim, mas meu projeto, meu papel principal, como eu coloco como um representante de todas as nações indígenas no mundo, né? Entre os brasileiros e não brasileiros, porque os indígenas do Norte América sofrem consequências dos líderes políticos por causa do petróleo. E aqui no Brasil a gente sofre por causa de quê? De soja, também de petróleo, de plantação disso. Mas na sociedade a gente quer respeito, principalmente ser reconhecido. A gente pode andar com segurança nas nossas caminhadas, nossas comunidades, nas nossas populações, nas nossas comunidades, mas integrando com a sociedade que a gente quer, né, fazer parte, e fazer não só parte, mas que a gente é irmão. Beleza, Léo? É o seguinte, eu queria também dizer que você mostrou que é um reconhecimento da cultura indígena lá fora. As medicinas de vocês, cada vez mais, ela é absorvida pelo branco, que não encontra na medicina tradicional a saída
para os seus males. Além de tudo, uma luta constante. A comunidade indígena está disposta a fazer também um enfrentamento político? Essas comunidades vão tirar candidatos nessas eleições, vão se apresentar, vão dar cara a tapa de todas essas tribos em diversos partidos que se apresentam como candidatos cidadãos íntegros, cidadãos indígenas, mas também cidadãos brasileiros. Essa é uma proposta também das comunidades indígenas? Olha, eu acredito que é o momento de a gente participar do sistema político, porque os indígenas hoje não têm uma representação nem nos parlamentos, né? Eu digo no parlamentos porque vejo que é uma boa oportunidade os lideranças indígenas se representar em todos os estados nacionais, no Brasil principalmente, começando por o estado do Acre, como deputado estadual, como deputado federal, como senador, como até a presidência da República no Brasil. O indígena pode ser parte dos parlamentos, né? Uma renovação das políticas, porque a possibilidade é muito grande, a chance é muito grande ter participação nos parlamentos, no governo, porque o indígena também quer fazer parte do governo e tem uma grande percepção de alcançar o objetivo, o sonho do Brasil hoje é recuperar a sustentabilidade dos projetos sociais no nosso país, né? Como diriam os romanos, alia jacta est, a sorte está lançada. Esperamos que o Brasil viva um novo momento. E eu queria me despedir nesse primeiro bloco, que em seguida nós continuamos essa conversa aí com o cacique Guarani Irau e o cacique Winiquim Cian. Mas eu queria que você e que o Caio desse um grande abraço aos nossos telespectadores da TV Floripa, uma TV de resistência cultural na sua língua. Por favor, Léo. Na Shabahirakiri Shani Bubakuru Wabakujawabanu no Kunshina Hariri Dayakatsi Bari Nabari Hoikira Dayakatsi Dayapuokatsi Upakushipa Shibu no Ko Baibu Panshunki no Kunabu Nawabu Chaibu Nawabu Shanubu Nawabu Nabe Floripa Santa Catarina no Nabe representante, tanto governo, tanto projeto, tanto empresário, rato China Pua Biranquim, Ato China Bupum Biranquim, China Burima Biranquim, China Kaiwashun, Bari Yoshibu, Shujoshibu, Bishibu, Rasbi, Yoshibutum, China Puashun, Dasibis, Pua Biranquim, Dasibishun Biranquim, não chora raino, não chora caino. Isso é quando ele dá um abraço, imagina quando ele conversa. Caio, por favor, manda um abraço para o nosso povo aí na sua língua. Tongge in kake, in chenyama man, kuma anglene mleia. Isso é TV Floripa, a TV da resistência cultural dessa cidade. É isso aí, gente. Estamos de volta. Sou obrigado a fazer um pequeno reparo. Caio Schoclen, ele não é cacique. Com todo o seu conhecimento, com todo o seu ensinamento, ele é apenas um estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora, nós temos o prazer de ter aqui nos nossos estúdios o Irau Moreira, cacique Guarani. O primeiro Guarani a se formar em Direito aqui no estado de Santa Catarina. E temos também Cian Winiquim. Ele é pai do Leopardo, aquele que falou há pouquinho antes com vocês. E nós vamos conhecer essas duas figuras extraordinárias na sequência do nosso programa, que é dedicado à causa indígena, à sua luta
e a sua resistência. Iral, me conta um pouco da história dos Guaranis, dessa história do caminho Guarani, que parece que foi até os Andes e voltou, e as principais lutas e como é que o povo Guarani ele hoje está organizado e como que ele se manifesta aqui no estado de Santa Catarina. Dizer que é um prazer ter você aqui, Iral, nós que conhecemos tanto a sua... nem tanto assim, mas eu já fui algumas vezes na aldeia, tive em experiências espirituais, em cerimônias, e o Iral é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência. Eu não podia deixar de dar um grande abraço para o seu Alcindo Vera Tupã, uma lenda dentro da cultura guarani. Iral, a palavra está com você, conte um pouquinho dessa história maravilhosa que tem os Guaranis e qual é o seu papel aí como cacique. Enfim, a palavra é sua para os nossos telespectadores aqui da TV Floripa. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, né, de poder estar falando um pouco do povo Guarani. Assim, também agradecer muito o parente que veio da região norte, né, poder compartilhar um pouco da vivência, né, dos povos indígenas aqui no Brasil. Primeiramente, assim, o povo Guarani, né, ela é encontrado, né, na região litorânea do Brasil, desde o Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, né, são corredores Guarani. É um povo que na história teve o primeiro contato com os não indígenas vindo da Europa e de outros lugares. É um povo que é bastante religioso também. Eu fico bastante contente em ver um povo, né, lá do norte também que tem a mesma essência, né, um povo bem espiritual, né, como o povo Runipim. O povo Guarani aqui na região, né, de Santa Catarina, a gente está espalhado no litoral e alguns no interior também de Santa Catarina. E falando um pouco da questão da espiritualidade, o povo Guarani sempre teve o contato realmente na história contado pelos nossos avós que existia esse caminho, né, o caminho que saía da faixa litorânea até os Andes, né? Isso é contado por várias gerações e foi contado para mim em alguns momentos, né, pelo meu avô, né, que seu Alcindo Vera Tupã, né? Na verdade eu chamo de avô, ele que me criou e meu pai também ao mesmo tempo, né? É uma figura lendária para o povo Guarani, né? Uma pessoa que é reconhecido pelo seu trabalho por muitas lideranças Guarani. E essa parte da espiritualidade, ela se encontra, né, com a questão política também, né? Então a gente, hoje em dia a dificuldade que a gente encontra, principalmente o povo Guarani, que como é mais da parte espiritual, ele não tem o confronto com os que hoje tomaram seus espaços, seus territórios, né? Então hoje o povo Guarani é um dos povos que tem menos terras demarcadas em todos os lugares aqui, né, que eu mencionei, desde o Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, né? E são poucas terras reconhecidas com relação ao povo Guarani. Haja vista que aqui em Santa Catarina a minha aldeia é a única demarcada, registrada e homologada, é a única. E sabendo que tem mais povos Guarani, mais aldeias aqui em Santa Catarina, mas é o único que é demarcado, né? Então, para a gente ter uma noção de que o povo Guarani, apesar de sofrer tantas dificuldades, ainda mantém os traços culturais, a religiosidade, né, a prática dessa religiosidade, mesmo depois de 518 anos de contato direto, né? Mesmo assim, ainda a gente está impregnado praticamente na Grande Florianópolis, né? Porque a aldeia que eu moro em Biguaçu faz parte da Grande Florianópolis. E mesmo assim ainda a gente mantém o que
nos permite também, né, a manter a cultura viva, né? Então isso é um legado que foi trazido pelos nossos antepassados, nossos avós, que é a responsabilidade nossa, nós como lideranças, levar isso para as futuras gerações, né? E desencadeia também outros pontos, questão do cuidado com o meio ambiente, né? Hoje é um foco a nível mundial, é um foco que está sendo discutido em vários países, né? A questão do meio ambiente. E eu sempre coloco, né, o povo indígena, de maneira geral, é um povo que cuidou até hoje e cuida, né, da natureza, porque desde sua existência, os avós, os pais passam essa inspiração para os netos, para os filhos, de que a gente vive nesse planeta, mas tem que cuidar dela também, né? Então, isso é uma dinâmica que os povos tradicionais aqui, né, os povos indígenas têm ensinado realmente nesse sentido aí, né? E acredito que em muitos lugares, quando vê o Brasil hoje, né, tendo a Amazônia como referência, né, a gente sabe que a Amazônia hoje é o ponto-chave de toda essa especulação, né, de querer até mesmo destruir a natureza. A gente tem aqui na região litorânea, a Mata Atlântica, que hoje praticamente não existe, né? Então, onde tem as populações indígenas, está bem preservado. Então, essa ideia é justamente transmitir para os não indígenas de que maneira fazer isso, né? Essa seria a minha contribuição. Uhum. Pelo que você falou aqui conosco, Irau, um dos primeiros povos a ter contato com os brancos, um dos povos que mais sacrificado foi, se tornou escravo. E parece que os guaranis não têm uma mágoa do branco. Inclusive, em algumas cerimônias que eu tive lá, eu vejo cada vez mais um número de brancos indo às cerimônias de vocês, incorporando a cultura, que parece que aquilo que a gente não conhece, não consegue defender e não vê a beleza que existe. Qual a relação que vocês têm hoje tão próximo das grandes cidades com o povo branco? Isso é uma forma de, na verdade, demonstrar para muitas pessoas da sociedade não indígena de que o confronto, o conflito gera mais conflito ainda, né? Então, nós não podemos também culpá-los de algo que aconteceu com as outras gerações, né? Senão nós vamos estar sempre alimentando essa ideia de ranço que existe. Então, a ideia não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria também de que ser reconhecido como parte da mesma sociedade. O que hoje a gente tem enfrentado é justamente o preconceito, né? E isso é latente. Hoje a gente vive, o povo indígena, ela vive à margem dessa sociedade. E, na verdade, a gente faz parte dessa sociedade. Então, o que a gente está demonstrando para algumas pessoas que frequentam a nossa comunidade especificamente é justamente tentar mostrar que não é por esse caminho que a gente vai chegar a uma sociedade, né, que se fala muito aí, muitos políticos falam, né, sociedade justa, e isso até hoje eu não vi o que é realmente essa sociedade justa, que existe discriminação, preconceito e outras questões que envolvam a sociedade, né? Então, a ideia é justamente transmitir isso. Nós não temos rancor, mágoa de o que aconteceu com o povo guarani, mas queremos o reconhecimento de que nós existimos e fazemos parte dessa sociedade. Pelo que eu entendi, então, os guaranis são uma cultura de paz, mas também uma cultura de luta, resistência, e que busca, através da sua própria cultura, não só um reconhecimento, mas também uma integração para que seja
então reconhecido por toda a sociedade brasileira. É um pouco isso, Irau. Exatamente isso, né? Essa é a luta, na verdade, eu acredito que não seja só especificamente do povo guarani, mas hoje, de modo geral, muitos povos buscam esse reconhecimento, esse respeito. Né? Temos um caso, eu vou terminar por aqui, mas que chamou a atenção do mundo inteiro, que foi o massacre dos Guaranis Kaiowás, lá no Mato Grosso do Sul. De que maneira isso afetou o povo Guarani? De que maneira isso tocou vocês? Ou ficou uma coisa restrita mesmo lá ao Mato Grosso do Sul? Eu acho que não ficou restrito lá. Na verdade, afetou, atingiu todos os povos indígenas de alguma maneira, né? Porque no século XXI a gente ainda vive esse massacre, então é isso que eu estava falando, né? Esse ranço, nós não podemos alimentar isso. E por que ainda estamos alimentando no século XXI uma coisa que já aconteceu alguns séculos atrás? Então, de alguma maneira ainda existe isso, né? Aí vem a questão do preconceito, o racismo e assim por diante, né? Então, a ideia é transmitir de uma outra forma, né? Muito bem, por enquanto eu agradeço bastante a presença aqui do Irau, que nos traz verdadeiramente uma cultura de paz. Se você está preocupado com a violência que existe cada vez maior dentro do nosso país, olhe para as comunidades indígenas e conheça que lá não existe esse tipo de violência, não existe esse tipo de conflitos que nós inventamos a cada momento e apresentamos soluções miraculosas, principalmente agora, que é período de eleição. É bom olhar para aqueles que vivem em função da paz e não em função da guerra e da violência. E falando sobre isso, queria dizer agora que eu tenho o imenso prazer de estar aqui com o Cian Ruiniquim. Ele que é uma lenda na sua comunidade, junto ao seu povo. Ele já foi vice-prefeito, ele já foi candidato a deputado algumas vezes. Ele tem uma história junto ao povo Ruiniquim, mas também junto ao povo brasileiro. E hoje, o cacique Cian é também cineasta. E eu queria justamente falar com o cineasta cacique Cian. Como é que é, ao mesmo tempo, ser um cacique de um povo tão importante, de um povo tão significativo para nós, com a sua medicina, com a sua espiritualidade, que hoje é uma referência de povos indígenas no Brasil, principalmente na Amazônia, passar por tudo isso e depois virar cineasta. Seja bem-vindo aqui na TV Floripa, a TV da resistência cultural aqui dessa cidade. Queria dar bom dia, né? Não almoçamos, mas eu queria agradecer, né, a oportunidade de vocês convidarem a gente nesse TV, né? Para a gente falar um pouco sobre a nossa história da Amazonas, principalmente do Acre, né? Ouvir aos Xocrim, ver o povo Guarani, povo de muito antigo, né? Povo dos povos dos Tupinambá, dessa turma toda, que conseguiram sobreviver hoje, né? Então essa história são muito importantes hoje. Estamos formando aqui na TV Floripa, para a gente fazer a nossa discussão importante, né, aqui da sociedade. Sempre a gente está muito distante de cada essas coisas todas. Então eu queria trazer essa experiência de dois, né, companheiro aqui que a gente encontra, dos etnias, que nós somos 200, né? Inicialmente eu me registro 460 etnias, né? Pela exterminação, pela insegurança dos responsáveis, fomos, né, modificando essas coisas. Então essa resistência de 250 etnias, ainda a gente continua sonhando muita coisa, né? Eu quero trazer isso também porque as mídias, jornais, outras, né, na sala de aula, nessas questões todas, sempre é um baixo nível na balança de matemática da sociedade, que a gente entende, mas hoje o que é que a gente quer defender? A gente sempre quer melhorar nas nossas educações, na nossa saúde, nas nossas
cultura diversificada, né, nas nossas ranchacuinhas, nossas medicinas, não só de medicina do Nishipã, mas medicina em si mesmo, que cura, que preservamos até hoje, né? Cada povo tem tradição. Então esse mercado nos trouxe uma discriminação de raciais muito difícil, né? Questão de, mas a educação não educaram a gente, né? Não só criticaram muito, né? Então, nas últimas gerações a gente tentou frequentar a sala de aula para a gente dizer que a gente tem capacidade de gerar nosso próprio mercado, onde que nós temos que segurar, né? Isso com muito tempo, né? Pouco tempo, acabou de você dizer para nós aqui de 518 anos, eu já boto 1.500 anos da sofrência aqui na Terra, que pelo respeito mesmo desses riqueza enorme do Brasil, que cabe todo nós, que é o coração de mãe, coração de todos nós, que cabe sempre, sempre, que se nós fazer com a educação que nós temos, o povo indígena tem educação suficiente, não sai destruindo nada ali para recompor outra coisa. A gente sempre manteve, né, nossa cultura intactada, oralmente. Hoje, encontrando vocês aqui já, né, formando pelo direito, outro formando pelo médico, outro buscando essa ciência, já abre o caminho, né? Esses caminhos abertos são os futuros da nossa geração, não perdendo raiz, né? Não virando o outro lado das pessoas para esquecer, contrário, aprendendo essas coisas para continuar valorizando com mais pé no chão, mais com responsabilidade, de dar conta, né? Chega de sofrimento de sem comunicação, sem educação, sem essas coisas tecnológicas avançadas do planeta, a gente fica desassistido, né? Temos que participar disso com sabedoria. Nós não somos diferentes nem japonês, nem chinês, não tão pouco equatoriano, peruano, né, boliviano, e nós que estão indígenas, são igual, o sangue. Se nós tirar, não tem diferença, são mais doce, mais sal, são igual o pensamento, né? E a distribuição que sempre é meio suvinado, que negado, né? Negado pela educação dos melhores, porque até hoje acho que nossas educações são mínimas, que a gente não participa. Uma educação lá em Chicago, na Califórnia, e ali para o Bruxelas, nós acabamos estudando uma educação que é aí oferecido pelo governo, né, estadual, federal também, que a gente consegue buscar essas alternativas para também seguir, né, ser independente de toda essa história nossa, que a gente conquistou hoje, né? Então eu acho que nosso desafio ser liderança, ser professor, ser agente de saúde, né? Ser cineasta, ser pajé, não é diferença. Para nós a gente faz isso numa boa, né? Conhecer o conhecimento do nosso raiz, do nosso povo, que a gente vem trazendo de muito tempo para cá, que preservamos até hoje nossa parte culturais, né? Que a gente consegue fazer isso, a gente fala na língua tranquilamente. Acabamos de lançar aí, ano atrasado, um livro, né? Foi feito por nós, que são 350 espécies de medicina, que é o livro vivo, né? Livro de cura. Acabamos de lançar agora também o livro Escola Viva. Escola Viva é a escola que nós estamos mantendo, o raiz que nós conseguimos guardar, que não estamos só dizendo o sonho que o povo indígena passou. Estamos lá vivendo, que é um projeto que é feito pelo governo federal também, não consegue chegar lá, que é questão de saúde indígena, que é a FUNASA, né? E que resolvemos fazer pro medicina, que para a gente fazer chá, folha, fazer um negócio nossa, que a gente continua fazendo as coisas que faz bem para nós, até não destruir nossos organismos, que é o próprio chá, né? O raiz, próprio medicina, que é o Nishipã, que conseguimos distribuir aí para todos a etnia dos povos, para que faz bem para nosso povo pensar, voltar, pensar, não só para nós. No último encontro do Ayá eu falei, porque como é que nós vamos regular uma medicina divina só para nós? Temos que distribuir para os amigos, para a sociedade principalmente. Está distribuído no Brasil, várias igrejas ali. Até aqui em Floripa tem um padrinho, o Eno aí, um padrinho muito, né, querido que nós temos. Tem até fora do
do país também distribui dessas igrejas, das medicinas naturais. Então isso faz bem para usar, faz bem que viver com o povo, com harmonia, sem briga. 200% melhor do que a própria cachaça, que faz matança, faz estraga na vida da sociedade dos povos indígenas, que traz esse estrago para nós. Então, que a nossa medicina não faz mal a ninguém, faz sempre bem. Eu quero me contribuir dessa nossa parte do Experiência que nós trouxemos, de nos representar, para também não ter muita questão com sociedade, o índio é assim, índio é assado. Não, o índio também é o ser humano, o índio tem capacidade, tem competência, como vendo hoje que vocês estão aqui na escola. Só falta ter respeito com a gente, com dignidade e com igualdade entre nós. Cian, nós estamos apertados no tempo, mas eu não posso deixar de dizer que aqui em Santa Catarina houve uma aliança, uma grande aliança espiritual entre Caminho Vermelho, Santo Daime, povo Riniquim e o povo Guarani. Esse tipo de aliança, de troca, ajuda a manter e a difundir e conhecer outras culturas? Isso é muito importante, doutor, professor, porque com isso nós vamos abrir um novo caminho do que nós estamos aí meio atrapalhados, como é que vai. Até o Brasil está apertado, mas com essa aliança de todo o grupo que acabou de citar aqui, que cada um respeita seu terreiro, cada um respeita um outro, né? No Acre, essa defesa de medicina, me botaram, né, para dizer que estou, né, fazendo parte, mas nada contrário, isso traz só soma, só ganho, porque é uma coisa de ancestralidade, para a gente fazer respeitar o terreiro de, né, Candomblé, esse espírito de igreja de Santo Daime, igreja do terreiro do Pajé, o terreiro de quem seja for, que é o Caminho de Vermelho, acabamos de fazer do ano passado, do aliança que a gente fala, do Chico Mendes, que é a aliança dos povos da floresta, só da floresta, que foi aliança nacional e aliança mundial, né, mundialmente, para a gente fazer essas leques todas, para a gente seguir, né, firme com essa nossa história. Cian, Iral, agradeço demais vocês. Infelizmente o nosso tempo está acabado, porque eu tinha uma última pergunta, mas eu vou deixar como provocação. Ou talvez você vai encerrar o programa assim. Você acabou de falar de Chico Mendes. Ele foi, talvez, a grande liderança que surgiu no final da década de 80 para o mundo inteiro e se tornou símbolo da luta ecológica. Chico Mendes, ele foi observar nas nações indígenas e viu que elas tinham as suas reservas e propôs uma reserva extrativista para castanheiros e para seringueiros. E ele conseguiu, através dessa reserva e dessa luta, a resistência do seu povo e seu reconhecimento internacional. Mas ele viu que foi pouco. E chama os povos indígenas e todos os povos da floresta para a aliança dos povos da floresta. Isso nasce no Acre e se expande para o mundo inteiro. Como que está essa aliança dos povos da floresta? De que maneira que a luta de Chico Mendes, que tem hoje uma outra seringueira, que 30 anos depois é também pré-candidata a presidente da República, saído do interior do Amazonas, do interior da Amazônia, de um pequeno estado, um dos menores do Brasil. Como que vocês se sentem com essa herança e com esse tipo de luta lá no Acre? Eu acho que o Chico Mendes, né, abriu, falou, se foi, a sua história continua com a gente, no sangue, no pensamento, no sonho. E também não só isso, também foi criado muitas reservas extrativistas do estado do Acre, principalmente Chico Mendes, do Juruá, que é onde é 506 mil hectares. E ainda foi criado um órgão que responde, que é CIMIBio, né, aqui no sul do Brasil, que representa para a preservação do meio ambiente, que é onde nós conseguimos se salvar futuramente, né? Como é que está esse país do aquecimento climático? Se nós não cuidar, essa história já nós também já vamos. É por isso que essa preservação tem que ter. Se não ter, é porque não só preservar, mas tem que ter economicamente viável para dar continuidade a essas coisas que é moeda verde que a gente fala, né? Para a gente trazer essa garantia para nós, que continuamos vivendo. Não tem mais hoje Chico Mendes, só um Chico Mendes. Só tem milhares de Chico Mendes
criado por nós, quem é do meio ambiente, principalmente, como se disse, a Marina, né, que é um dos que defendeu muito, ainda continua defendendo. Estamos apostando aí essa coisa dar certo. E continua também essa aliança, que é bom dizer, que é a Aliança dos Povos da Floresta, que é onde nós se unimos. Aí veio para cá, no sul do Brasil. Do sul do Brasil, aí falamos a palavra Aliança Mundialmente dos Povos da Floresta, que é onde vamos defender a vida, floresta, toda a natureza, para a gente sempre estar junto e vencer a nossa luta. É assim que a gente pode pensar. Bom, eu queria realmente dizer que o nosso tempo chegou no final. Agradecer ao Cian Ruiniquim, agradecer Irau Moreira, cacique Guarani, agradecer ao Caio, estudante Schoklen, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Associação dos Estudantes Indígenas, e agradecer a Leopardo Ruiniquim e dizer que esse é o Brasil que você só conhece na TV Floripa. O Brasil é muito maior e muito mais diverso e muito mais rico do que querem fazer crer aqueles que nos colocam sob algemas e que não vão permitir que isso aconteça, porque a resistência ela está em todo lugar e ela está em cada processo, em cada etnia, em cada brasileiro de bem. Há sim possibilidade de mudar o futuro. Começa por você, começa por nós, começa por cada um que pensa um Brasil diferente. Obrigado e até o próximo programa.